Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Diego. Hoje tem uma aula rapidinho sobre planejamento. Esse é um tema muito interessante e muito importante para a nossa vida, porque se a gente analisar do contexto, né, quem de EDM vai lembrar, né? Então, o planejamento está em várias ferramentas, em várias maneiras. Quando a gente fala em administrar, a gente já pensa em planejamento, né? Então, se, por exemplo, na melhora contínua, a gente já tem no PDCA, que é planejar, já começa com ele. Então, ele talvez seja o start principal, né, do que a gente pensa em relação à administração. Então, as professoras que fizeram essa aula é a professora Bárbara Priscila Franz, então, que é graduada em administração, né, então ela trabalha na CEV hoje na pós-EAD, e a professora de elaboração e material didático, e a professora Tatiane Lucas Simão, então ela é graduada em engenharia química, tem especialidade em engenharia de segurança do trabalho. Hoje ela trabalha na Selva também, também na nossa pós, como tutora interna e na Uniaselv e no NEAD, né? Como supervisora de disciplina. Então, fala ditas autoras, vamos então aqui ao conteúdo em si, né? O que é planejamento? Peter Drucker ele traz para a gente que preparar-se para o inevitável, prevenindo o indesejável e controlando o que for controlável. Então, como diria Jack, vamos em partes, né? Então, o Drucker ele traz para a gente como se fosse conseguir analisar que fosse algo inevitável. E sim, gente, existem algumas coisas que são inevitáveis. A gente vai ter problemas durante as nossas execuções, né? Mas o planejamento está aqui para a gente prever o que é indesejável e já tentar antever, né, o que for controlável, ou seja, tentar achar artimanhas que a gente possa, então, artimanhas ou execuções que a gente possa antecipar os problemas, assim minimizar os efeitos sobre eles, né? Então, o planejamento é uma análise do cenário atual, né? Então, a gente sempre pensa em cenários, e maneiras como a gente interage e tudo mais, né? E ela pode ser usada tanto na vida pessoal quanto profissional. E a finalidade do planejamento é estabelecer algumas ações para alcançar os objetivos que a gente quer e em cima das estratégias para prever algum eventual problema que a gente possa ter, o famoso imprevisto, né? Planejamento estratégico e estratégia, né? Planejamento e estratégia são os termos utilizados com maior frequência no âmbito empresarial. Porém, na vida pessoal e profissional também pode ser utilizado isso como uma ampla gama, né? Então, o planejamento diz respeito à definição de objetivos e ao estabelecimento de ações para a gente alcançar esses objetivos, de forma a evitar os imprevistos. Então, planejar é o que a gente quer, onde a gente quer chegar, quais são os nossos objetivos, né? E a estratégia, então, se refere a tudo que é importante para a pessoa, né, para como ser e no sucesso para ela, e seja no aspecto familiar, profissional e tudo mais. E obviamente que quando a gente fala isso dentro do âmbito pessoal, a gente já coloca então na realização, na vida particular, o ser humano dentro desse aspecto. Algumas características, né? Então, o planejamento ele deve ser um processo contínuo, então por isso que a gente chama de processo constante, né? Ou seja, ele deve ser realizado sempre que necessário. Então, a gente não pode ter isso como algo encapsulado. Então, ele tem que sempre existir. É só a gente imaginar, vamos pegar um exemplo aqui hipotético, né? Vamos supor que você fez esse planejamento lá para 2020, vender, crescer o mercado e tudo mais. E beleza, tava janeiro, bateu a meta, fevereiro a beta, março, lá no finalzinho de março, vem o lockdown, vem a pandemia, e com isso você é obrigado a fechar o teu negócio durante um tempo até saber o que está acontecendo, o que foi que realmente aconteceu. Gente, todo planejamento vai por água abaixo. Tudo que a gente planejou, o mundo perfeito não existe mais. Porém, a gente tem que pensar que no planejamento a gente tem que achar formas diferentes de reagir, de agir e tudo mais, né? Então, ele não pode ser algo
fixo. Por isso que a gente já está até no último aqui, que tem que ser flexível, né? Ele prevê ações futuras, então ele não é só onde quer chegar, mas sim o que vai fazer para chegar lá. E obviamente ele é um processo racional, ele não pode ser agido por impulso, muito menos ser pela emoção. Ela tem que levar o raciocínio para alcançar então os melhores resultados. E obviamente que, voltando no flexível, ações corretivas devem ser feitas de acordo com o prazo, com o tamanho, como a gente vai agindo durante o percurso, né? Para planejar, preciso sempre seguir alguns passos, né? E a gente tem esse processo aqui muito definido. Primeiro é definir os objetivos. Então, eu preciso definir aonde a gente quer chegar, o que a gente quer ser, onde a gente quer estar, tá? O que pretende conquistar e tudo mais. Baseado nisso, a gente vai realizar um diagnóstico, que é paralelo à definição dos objetivos, é feita uma análise da situação atual, ou seja, o cenário que engloba o que a gente está planejando e verificando que pode auxiliar ou prejudicar o alcance dos objetivos. Ou seja, a gente começa a entender, eu quero chegar no ponto A, mas para chegar lá, quais são os caminhos que eu preciso chegar e quais são as dificuldades que vão ter. A gente começa a analisar os diagnósticos que a gente tem. Em cima disso, a gente vai fazer a previsão. Então, a gente verifica os imprevistos, os problemas que podem acontecer e começa a colocar cenários. Se eu fizer assim, o que pode acontecer? Se eu fizer assado, como pode agir? Então, começa a agir neste caminho, nessa maneira de, de, de ver cenários, né? Então, a gente começa a colocar cenários específicos para cada ação. E, obviamente, a gente começa, então, a analisar as alternativas que possam ser viáveis para tal caminho, né? Se eu for assim, vai ser tal lugar e tudo mais. Consequentemente, a gente tem a nossa tomada de decisão em cima dos diagnósticos que a gente fez, vendo as possibilidades, e depois a gente vai implementar o plano e avaliar os resultados. Lembrando, mais uma vez, que a gente pode, por exemplo, definir, vamos pegar aqui um exemplo hipotético. Nosso planejamento é sair daqui sair de Santa Catarina, por exemplo, Blumenau, para alcançar o Rio de Janeiro para conhecer o Cristo Redentor. Então a gente vai começar primeiro a definir alguns objetivos, ou seja, o nosso objetivo é chegar no Rio e conhecer o Cristo Redentor. Vai fazer um diagnóstico, beleza, qual vai ser o dia, qual vai ser o prazo, como vai estar o trânsito, se é feriado, se não é, a gente começa a analisar isso ali e daí a gente vai fazer algumas previsões, perfeito? De como a gente vai fazer, onde vai se hospedar, qual vai ser o caminho e tudo mais. Decidimos então, tudo definido, vai analisar algumas alternativas de ação. Por exemplo, que caminho a gente vai seguir até lá? Perfeito? Feito isso, a gente vai tomar a decisão de como a gente vai efetivamente realizar o nosso plano e vai implementar e avaliar os resultados. Vamos supor que vamos analisar que a gente foi pelo caminho A gente viu que tinha muito trânsito, a gente pode ter a opção de ir pelo caminho B, ou seja, a gente vai tendo aquela flexibilidade, avaliando, implementando e avaliando os resultados para a gente então poder seguir com a flexibilidade que a gente possa então aplicar isso um todo, certo? Visto toda a parte geral, então vamos passar um pouquinho para o nosso planejamento pessoal, ok? Planejamento pessoal é baseado nos desejos, valores, sonhos e aspirações de cada pessoa, relacionando-se aos sentimentos de cada um, principalmente com relação à saúde, afetividade, lazer, cultura, tempo e etc. Então, elaborar um planejamento voltado para a saúde, por exemplo, a gente leva em consideração itens como alimentação, atividade física, controle médico, sono e, obviamente, saúde mental e tudo mais, né? Quando a gente parte, por exemplo, com a questão de afetividade, a gente vai se remeter geralmente aos relacionamentos, né? Quando falamos em lazer, a gente vai sempre remeter que vem na nossa cabeça sempre são as questões de atividade, recreação, a viagem que a gente acabou de falar de exemplo, a diversão e tudo mais, né? Então, geralmente refere-se a essa questão.
A cultura, a gente já percebendo os costumes, conhecimentos e tudo mais. O tempo, então, ele geralmente vai estar em quase todos os nossos planejamentos, porque a gente tem que ter essa grade, né? Então, o tempo para muitas pessoas parece cada vez mais curto, né? Sempre dificultando a realização dos objetivos e tudo mais. Então, sempre é preciso a gente organizar tanto a nossa vida pessoal para a gente poder ter um planejamento mais efetivo, ok? Vamos então falar rapidamente do planejamento familiar. O planejamento familiar ele apresenta os objetivos coletivos das pessoas, pensando no futuro e na felicidade da família, como um todo. Envolve o cônjuge, filhos, pais, irmãos, avós, sogros, entre outros, né? E aqui a gente tem algumas nuances que a gente tem que pensar. Por exemplo, o planejamento como um cônjuge. São projetos que sempre têm em comum, que vêm sempre melhorar constantemente a vida dos dois e, consequentemente, da família. E aqui envolve o planejamento de ter filhos, a questão de voltar para a carreira, aonde vão se estabelecer, enfim, envolve tudo o global da família, né? Como um casal que dá início à família, então podemos assim dizer, está aí incluso, né? Já com os filhos, já vai desde o momento que a gente vai ter filhos, a quantidade, até os cuidados que a gente tem com ele. Aonde ele vai estudar, como vai ser a criação dele, os valores que vão ser dados e tudo mais, né? Planejamento com pais, sogros e tudo mais, é mais a questão familiar, né? Como isso envolve também. Então, a gente tem essa opção e, obviamente, com os avós, enfim, com os parentescos como um todo. Então, cada planejamento, cada contexto, né? Cada camada da nossa vida, a gente tem esse planejamento familiar que a gente tem que levar em consideração na hora de agir e de executar os nossos planos, ok? E obviamente a gente não pode deixar de ter então o nosso terceira visão, que é o profissional, né? Então o plano profissional ele permite que o indivíduo estabeleça objetivos coerentes com suas expectativas profissionais e com seu plano de carreira para transformá-los em ação. Engloba as aspirações profissionais, o que a gente deseja ser, as relações de trabalho, o reconhecimento profissional e por aí vai, tá? Então, para a gente realizar esse planejamento profissional, é possível utilizar uma ferramenta empresarial que é mais aplicada à sua realidade. Então, assim, ó, quando a gente pensa em planejamento profissional, a gente sempre tem um plano de carreira, como a gente vai ser, como vai realizar e tudo mais. E para facilitar todo esse planejamento, tem uma ferramenta que é muito utilizada e eu particularmente eu posso dizer para vocês que se dentro da matemática o que eu aprendi a usar muito bem, que na vida toda a gente utiliza a regra de três, dentro das ferramentas de administração, uma das ferramentas que a gente mais vai utilizar, que mais tem lugares para utilizar de forma efetiva essa ferramenta chama-se matriz SWOT, ou também conhecido como a matriz fofa, né? Então são as fraquezas, as oportunidades, as forças e as ameaças, né? Então, né, o nome SWOT vem do inglês, né? Onde cada uma das siglas traz o nome da matriz, então a força, a fraqueza, a oportunidade e a ameaça, e ela é vista em 4 quadrantes, né? A questão interna, então, que é da organização da pessoa como um todo, que a gente tem as forças e as fraquezas, né? Então, o que a gente é bom em alguma coisa, o que a gente é mal em alguma coisa, que nossa empresa é bom em alguma coisa, o que a fraqueza dela perante o mercado, né? E diante do viés externo, então, são ambientes, né? O como ele interfere na gente. Então, a gente tem aqui as oportunidades e as ameaças. Então aqui são variáveis que a gente não controla como um todo, mas que por sua vez a gente pode tentar ajudá-los, né? E obviamente que daí a gente tenta esse quadrante, a gente tem as forças e oportunidades que nos ajudam e as fraquezas e ameaças que nos atrapalham. E é legal a gente entender que, por exemplo, a gente tem uma força e essa força como ela vai ser vista no mercado. Então ela vai estar aliada com uma oportunidade e com uma ameaça.
Se ela for uma força aliada com uma oportunidade, por exemplo, a gente já tem uma oportunidade muito grande como pessoa ou como empresa, né, de conseguir galgar novos caminhos. Se a gente tem, então, uma força aliada a uma ameaça, então essa ameaça pode, no caso, equalitar com a nossa força e a gente não ter esse diferencial mais, não ser mais uma força. Então ela pode anular a nossa força. Se a gente tem uma fraqueza aliada com uma oportunidade, possivelmente é algo que a gente não vai conseguir utilizar, a não ser que a gente consiga trabalhar nisso. Por isso vem o planejamento, de avaliar os potenciais de ação. E obviamente aqui nós temos as ameaças. Se for uma fraqueza alinhada com uma ameaça, meu querido, vamos tratar de fazer acontecer, porque certamente as coisas não vão sair como a gente queria. Ok? E nós temos agora o planejamento financeiro, tá? A perspectiva financeira diz respeito ao dinheiro, salário, bens materiais, imóveis, investimentos, tudo que representa nossa segurança ou insegurança financeira. Se a gente analisar um pouquinho, né, se a gente pegar, por exemplo, a pirâmide de Maslow de necessidade, a segurança já está logo no segundo quadrante. Então, a base da pirâmide, quando a gente lembra, são todas as coisas que são as nossas necessidades biológicas, né? Comer, respirar e tudo mais. Logo em seguida vem a nossa segurança. E dentro de segurança está, obviamente, aspectos como a questão profissional, né? A questão de dinheiro, a questão de finanças como um todo, né? Então, o planejamento financeiro torna-se um item importantíssimo para a realização das nossas necessidades e tudo mais, né? Nesse quadro, é possível identificar ações que podem ser tomadas para melhorar nossa situação financeira, tá? Então, se a gente analisar aqui, se a gente fazer um exercício rápido, colocando em 5 anos de como a gente vai fazer o nosso planejamento financeiro, então aqui tem uma ação algumas ações que a gente pretende fazer, e observações que, então, caso necessário, a gente vai poder realizar, né? Então, possivelmente indicar algumas ações que podem ser tomadas para melhorar a situação financeira, tá? Então, possivelmente as pessoas têm dificuldade de elaborar o nosso quadro, elaborar um quadrinho como esse e, mais importante ainda, colocar em prática. Porque certamente em algum momento vai surgir alguma coisa, a gente vai então acabar tendo algumas ações que não condizem com o que a gente tem que fazer. Mas o planejamento financeiro, digamos que seja uma das partes mais importantes do nosso aspecto, porque é ele que vai nos possibilitar algumas ações, algumas atitudes, né? Algumas necessidades que então vai cobrir a necessidade que a gente pode ter com o futuro. Falando dentro do planejamento financeiro, a gente tem que então um diagnóstico e visualização de cenários, né? Então, diagnóstico ele trata-se da análise da sua realidade. Então, que a gente falou lá no começo, dos fatores que potencializam, né? Então, e dos que prejudicam o alcance dos nossos objetivos. Então, são questões de a gente tira uma foto do que a gente tem hoje e o que pode ajudar, ou que pode ser as ameaças, as oportunidades, né, dentro dos nossos objetivos, né? E aí, em cima disso, a gente então vai fazer a visualização de cenários. A gente vai então traçar os cenários possíveis. Então, é a análise, né, das suas competências. Então, a gente coloca aqui as nossas competências e carências. Se a gente linkar com a matriz SWOT, são as forças e as fraquezas, né? Então, a partir desse momento, então, a gente faz que nem eu falei antes. A gente começa a ver as competências e as ameaças e oportunidades que tem e começa a fazer esse jogo, né? Então, fica evidente que fica mais fácil de visualizar, então, que ações a gente tem que tomar de acordo com nossas questões, então, financeiras, né? O próximo passo, então, a gente vai falar do planejamento pessoal, tá? Em todos os tipos de planejamento apresentados,
é importante levar em consideração a qualidade total de vida, ou seja, o quanto a nossa qualidade de vida como um todo, né? Que é o equilíbrio em trabalho, diversão e lazer, estudo, fé ou espiritualidade, família, entre outros temas. A gente ainda vai ressaltar que o termo indicado é planejamento é possível sempre formalizá-lo, para assim alcançar os objetivos, sonhos ou desejos. Então fica assim bem interessante como como é legal. Então, no que diz respeito ao planejamento financeiro, nele também é importante levar em consideração a poupança financeira, a aposentadoria privada, enfim, tudo que está dentro desse âmbito, desse aspecto como um todo, né? Então, quando a gente pensa em quando a gente quer chegar, como a gente quer chegar, é importante ter em consideração, então, alguns aspectos não só de materiais, né, como a questão de, vamos supor, queremos ter uma estabilidade financeira. Tem que entender um pouquinho também na questão mental. Isso é importante a gente também levar em consideração. Um exemplo assim bem rápido aqui, só para a gente ter uma historinha para contar, né? Acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar num personagem, num influencer chamado Luva de Pedreiro, né? O nome dele é Irã, mas eu não quero pegar as polêmicas todas envolvidas dele, quero tirar a última, né? Então, Irã é um rapaz que foi catapultado ao sucesso, com uma simplicidade muito grande. Então, vou dar um contexto como um todo, né? Pensa num menino simples, que vivia numa casa simples, que tinha uma vida simples, aonde ele fazia brincadeiras com seus amigos, que ele joga futebol, né? Então, o que ele faz é fazer algumas jogadas difíceis, alguns chutes, finalizações e tudo mais, e colocava na internet. E daí ele tinha uns bordões como receba e tudo mais, ou seja, uma questão carismática toda envolvida em cima dele. Pensa que esse menino começou a fazer sucesso, o pessoal começou a gostar dos vídeos dele, o próprio filho do Cristiano Ronaldo, o Neymar começaram a imitar ele, e isso começou a viralizar muito, e ele foi literalmente catapultado do nada para um estrelato que ele não tinha. E obviamente com sucesso veio as pessoas julgando ele, falando dele, e alguns querendo se aproveitar. A partir do momento que foi fechando contratos, os compromissos, a necessidade de criar conteúdo, isso tudo começou a tirar ele da vida dele. E isso acabou fazendo com que ele ficasse um pouquinho estafado, a ponto de dizer que ele ia parar um pouquinho com os vídeos, inclusive falou que ia até abandonar tudo, né? Mas enfim, porque o planejamento não teve um planejamento para a carreira dele, não deu nem tempo, gente, foi catapultado do nada para tudo. E obviamente que isso gerou um aspecto não muito legal para ele, né? Eu gosto de trazer muita questão de exemplos, né? E eu vou aproveitar e trazer outro exemplo também, aonde tem um cara no TikTok, chamo ele de avarento do TikTok, né? No Brasil. Então ele meio que usa alguns exemplos, né, da vida dele, diz que a vida dele, por exemplo, ele tem vamos supor que 100 gramas de arroz, ele divide isso em alguns dias para ele comer, a questão de energia elétrica, ele dá algumas dicas de como ganhar a vida e tudo mais, mas segundo ele é o como ele age na vida dele, né? Tudo isso para juntar dinheiro e poder conquistar as coisas que ele tem. Ou seja, ele deixou de lado aqui, ó, diversão, lazer e tudo mais, né? Então esse equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, ele acabou não tendo, o que por sua vez assim, no primeiro momento parece estar tudo certo, mas talvez lá no futuro ele tenha algumas diferenças, algumas necessidades, né? Gente, de planejamento era isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação rápida, né? Aqui são as referências que a gente teve aqui. Então, do livro do Peter Drucker, né? E do Anderson Foggiato, então da Matheus SWOT. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham poder tirar proveito. Agradeço a todos que estão vendo aí. Obviamente que eu fico à disposição de vocês aí para qualquer coisa. Então, no nosso grupo de WhatsApp. E na próxima aula vamos tentar estar todo mundo junto aí para a gente possa ter
um bate-papo, uma dinâmica um pouco mais diferenciada. Eu gosto muito das experiências que vocês trazem para a gente. Espero que a gente possa ter isso na próxima vez, tá bom? Beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.